Eu vejo que o digital hoje, ele confunde muita ideia de que você precisa ficar rico rápido. Porque alguém falou fácil, isso. Né? E o tempo de cada um, ele acontece. Ele acontece, né? Às vezes, você deu a sorte daquilo ter acontecido naquele momento e, pô... Não, é a preparação que você teve, né? Desde menor você já, né? E eu vejo que muito do que acontece hoje de errado é porque a pessoa não tem base. Então, eu não tinha base para ter uma empresa. Por isso que eu quebrei. Se eu tivesse o mínimo de consciência, eu não teria feito uma dívida daquele tamanho, contando com uma coisa que não era certa. E aí eu vejo que isso é um grande problema. Para resumir toda essa história, a gente conseguiu sair do vermelho, a gente se levantou, eu consegui refinanciar o carro com o cara. Enfim, paguei tudo que tinha que pagar, a gente cresceu muito. Eu comecei a focar mais em casamentos. Uma das coisas que mudou o mercado foi que a gente foi o primeiro a fazer casamentos com câmera de foto. Então, mas o que era a diferença? A imagem era muito mais próxima do cinema. Tinha aquele desfoque de fundo. Caramba! Então, uma coisa que era muito difícil aprender, a gente foi inovar. E eu sempre trazia isso. Eu acreditava muito que, na época era workshop, não tinha mentoria. Era tipo, você pagava para ficar um final de semana com os caras e vendo como é que eles faziam. Hoje ainda existe, né? Tem alguns mercados dependendo do mercado prático, ele existe isso. Então, eu comecei a entrar em muito workshop e ver o que precisava fazer de diferente. E ali começa a minha jornada no marketing, porque eu falei, porra, eu não posso depender da cerimonialista. Porque cerimonialista é o seguinte, ela não gosta de você. Ela gosta de quanto você deixa no bolso dela. Então, toda cerimonialista, ela é propineira. Toda. A maioria das cerimonialistas vai te pedir 15% a 20% do teu valor para ela te indicar. Então, é uma sócia ali, né? Não, ela é uma sócia safada, porque ela cobra ali 5, 10, 15 mil para organizar o casamento. Caraca. Mas, ao mesmo tempo, ela tá cobrando de você também. Então, quer dizer, a noiva, ao invés de ganhar desconto... Porque, ela podia chegar e falar, Brolo, tem um casamento que dá 10% pra gente fechar? Não, ela pega pro bolso dela. Então, quer dizer, ela cobrava o serviço dela e mais a propina. E eu não concordava com isso. Aí eu comecei a entender como é que eu posso ser escolhido antes da cerimonialista, que é a primeira pessoa. E aí eu conheci um curso de marketing para fotógrafo. Para fotografia e eventos. Aí o cara falou o tão sonhado Google Ads. Na época o Face era muito forte, não tinha quase Instagram ainda tanto. Então não se falava tanto de Face Ads, Instagram Ads, era mais Google. Aí o cara falava, você tem que ter uma página, você tem que comprar os termos, você tem que aparecer para a noiva chegar em você. Aquilo mudou o mercado. Caraca. Porque daí eu era o primeiro a ser contratado. E aí eu comecei a ver que eu podia escolher aonde... Você que escolhia a cerimonialista também? Não. A noiva chegava em mim, porque ela gostava do meu trabalho, fechou comigo, a cerimonial não tinha mais poder de dizer... sim. Fechava antes dela. Eu tenho uma indicação. Mas já fechei com o Brolo. Tá ligado? Então, aí o jogo virou. E aí o jogo virou porque, assim, se eu ganhasse a confiança da noiva, eu podia até indicar a cerimonial. Então, todas aquelas que me sacaneavam, eu queimava o máximo que dava. Falei, beleza, agora nós vamos... Porque a cerimonial, ela faz você passar fome no evento. Ela te sacaneia. Ela faz de tudo quando você não é da equipe dela, pra você não ser um cara legal. Nossa. E aí, isso começou a me irritar. E aí eu falei, vou ter que achar uma solução. E a gente começou a vender aonde a gente queria. A gente falou, eu não preciso vender em Joaçaba. Eu posso vender Chapecó, Catanduvas, Rio do Sul, quero cidades ao redores. Por quê? Porque a pessoa que estava pesquisando lá, caía no meu anúncio. E, cara, isso mudou totalmente o mercado. Eu ainda não entendi o poder do Google Ads. Eu só vi que eu tava na frente da galera. E aí a gente começou a crescer. Aí eu conheci a Bruna, que é minha atual esposa. Ela entrou dentro do mercado, ela falou, sai do vídeo. Ela falou, a tua equipe é boa. E vai pra foto, que é o que tá tendo demanda. Então, nessa época eu já tinha começado a terceirizar. A galera vinha, contratava o vídeo e me pedia indicação de fotógrafo. Então eu falei, por que eu vou indicar o cara se eu posso ser o cara e contratar alguém para me ajudar? Então eu não era o primeiro fotógrafo ainda, mas eu contratava um terceiro que não usava o nome dele. É como se fosse um private label. Caraca. Mas ele entrava com a minha marca, entendeu? Então a noiva recebia o meu álbum. E aí chegava lá, só que esse cara começou a dar problema. Porque ele achava que o material era dele. Então, tipo assim, peraí, eu te pago pra tu fazer um serviço, esse serviço é meu, não é teu. E ele não entendia muito bem assim. Sim. Então, um dia a Bruna chegou e falou, mete o louco e vai sozinho e contrata um outro pra te ajudar. E ali começou a minha rotina. Então a gente fazia tudo assim, Era som, luz, era foto, era vídeo. A gente chegava num casamento, pra você ter uma ideia, 7, 8 horas da manhã do sábado, a gente saía às 6 horas da manhã do domingo. Pra voltar. Então, aquilo por um tempo, nos longos 10 anos, deu muito dinheiro. A gente chegava a ter, agenda pra 3 anos pra frente. Tinha mês que nós tirava 35, 40 mil líquido. Sobrava, porque era muita coisa. Mas não tinha vida. E aí a gente começou a ficar numa rotina de... Eu não tinha mais amigo. Vamos fazer não sei o quê. Hoje tem evento. Bro, vamos fazer um churrasco em casa? Hoje tem evento. As pessoas era param só de trabalho, né?